Olá pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Luciana e sou da Baroni Cidadania Italiana. Você que pensa em obter a sua cidadania italiana, você sabia que existem 3 formas para que isso aconteça? Isso quando tratamos de processos administrativos. No vídeo de hoje nós vamos abordar o primeiro deles, que seria o processo via consulado. Esse processo acontece quando o requerente ele pretende apresentar a sua documentação no consulado onde for a sua jurisdição consular. Esse tipo de processo é o que a gente considera como sendo o menor investimento envolvido, mas em contrapartida é o que leva-se mais tempo para que de fato a pessoa se torne uma cidadã italiana. Isso, claro, quando comparamos com os outros 2 processos existentes, que seria o processo presencial via Itália ou então o processo via judicial, que em outros vídeos nós vamos abordar esses temas também para que vocês possam conhecer. Então vamos lá. Nós da Baroni trabalhamos fortemente com o consulado italiano de São Paulo. Esse consulado, infelizmente, é o consulado que leva-se mais tempo para poder convocar os seus requerentes. Então, para que vocês tenham ideia de prazos, em 2019 eles convocaram as pessoas que se inscreveram em 2007 e esse ano de 2020 eles convocaram as pessoas que se inscreveram em 2008, 2009 e 2010. O que já foi um grande avanço para o consulado, porque foi a primeira vez que eles convocaram 3 anos seguidos. Nós não sabemos se isso vai se permanecer para o ano de 2021, né? Se vai se tornar um padrão consular ou se foi só algum teste por parte deles, mas nós ficamos na torcida para que isso de fato se torne um padrão, para que aos poucos essa fila diminua, né, e esses anos aí de espera eles sejam reduzidos, porque o processo é um direito nosso e teoricamente não poderia demorar tanto tempo. Agora, quanto à documentação. A documentação é sempre de quem te transmite a cidadania, né? Desde o italiano, nascimento, casamento e óbito, até chegar nos requerentes. O consulado de São Paulo sempre foi visto como um consulado muito burocrático em relação à documentação. Hoje em dia ele é muito mais flexível em relação a portuguesamentos, a pequenos erros, desde que não sejam prejudiciais na compreensão de quem te transmite a cidadania e na compreensão do seu processo em si, né? Por isso que é muito importante, antes de qualquer tipo de investimento, a gente fazer essa análise da documentação. Quando a gente faz a análise da documentação, né, a gente verifica todos os pontos e isso acontece antes de qualquer tipo de investimento, seja na parte de tradução, de apostilamento, porque se tiver que fazer algum tipo de retificação, é melhor que se faça antes de ter tido um investimento ali à toa, né, caso tenha que se mudar alguma coisa. Então, a gente sempre defende a ideia de que a primeira etapa do processo é a parte de análise. Vendo que a documentação está apta a ser apresentada no consulado, né, a gente pode iniciar toda a parte de tradução, de apostilamento, preenchimento de formulários. Então, na nossa empresa a gente entrega toda a documentação pronta para o requerente poder se apresentar na data da convocação. 2 pontos muito importantes. Uma pessoa que vai fazer a inscrição agora no consulado, né, e ainda vai ser convocado daqui 10, 15 anos, eu pelo menos não aconselho fazer todo o processo agora, até porque daqui 10, 15 anos uma lei pode mudar, o processo pode mudar e você vai ter investido em vão nessa primeira etapa da parte burocrática, tá? Então a gente sempre defende a ideia de que a gente faz o processo para quem vai ser convocado ou quem vai ser convocado esse ano, por exemplo, ou no ano que vem, tá? A gente já pode começar aí a pensar em fazer o processo. A gente não aconselha uma pessoa que vai se inscrever hoje no consulado fazer essa documentação por esse motivo, para não ter um investimento em vão. Outro ponto muito importante que as pessoas me perguntam muito: Luciana, eu tenho familiares que já tiveram cidadania reconhecida. Infelizmente, o consulado ele não permite que aproveite a mesma pasta familiar. Isso é uma grande pena, porque isso reduziria muito o custo do requerente, mas o consulado ele defende a ideia de que, se a pessoa vai se apresentar agora, ela precisa montar uma pasta, mesmo que outros requerentes da mesma família, do mesmo italiano, já tenham se apresentado no consulado, tá? Então, essa é uma pergunta assim, acho que 80% dos requerentes que já tiveram familiares que tiveram reconhecimento me fazem muito pertinente, né? Mas infelizmente o consulado ele não permite que seja apresentado a documentação complementar, vamos dizer assim. Então é necessário sim montar todo o processo.
Então, só para resumir essa parte documental, né? Uma pessoa que vai se inscrever hoje, a gente não aconselha preparar toda a documentação, né? Pelo motivo daqui 10, 15 anos alguma coisa mudar, a lei mudar, enfim, vocês investirem em vão. Então, nós preparamos toda a pasta do requerente para quem vai se apresentar esse ano ou então no ano seguinte. Então, resumindo o nosso serviço em relação ao processo aqui no consulado, né? Preparamos toda a documentação, desde reunir as certidões aqui no Brasil, na Itália, análise, tradução juramentada, apostilamento, preenchimento de todos os formulários e a entrega da pasta pronta para que a pessoa só se apresente na data da convocação. Quanto à convocação, próximo passo. Quanto à convocação, o consulado ele sempre libera no início do ano, né, mais ou menos janeiro, e coloca um prazo ali. Esse ano, por exemplo, foi de janeiro até abril, para que as pessoas manifestem interesse em obter uma data da convocação. Isso é o que tem sido feito hoje. Claro que o consulado ele pode mudar essa dinâmica, né? Então minha explicação é em relação a esse ano, como que tem sido feito. O consulado, portanto, ele coloca ali de janeiro a abril para que a pessoa manifeste esse interesse numa possível data, e o consulado ele retorna informando a data que o requerente vai ter que apresentar a pasta que nós montamos. Então, é muito importante entender que uma vez entregue a documentação ao consulado, na data da convocação, isso não quer dizer que o requerente ele vai sair dali reconhecido cidadão italiano. O consulado ele tem até 730 dias a partir do momento que ele recebe a pasta para conceder de fato a cidadania ao requerente. Não tem demorado todo esse tempo, né? Todo mundo se assusta um pouco porque espera-se 12 anos, mais 730 dias, mas isso não tem acontecido. Isso é por lei. Por lei, eles têm até 730 dias para conceder a cidadania, mas eles têm concedido em torno aí de 180 dias a um ano. E aí a pessoa vai receber uma carta do consulado, que é a carta do reconhecimento. E a partir daí é possível agendar o passaporte, não é obrigatório, tá? Mas é possível agendar o passaporte junto ao consulado italiano de São Paulo. Então, quanto ao dever do cidadão italiano, isso na verdade nós recebemos muitas perguntas. Depois que eu me torno cidadão italiano, o que eu tenho que fazer? Na verdade, quando você recebe a carta do consulado, como eu disse, né, você pode agendar o seu passaporte ou então agendar o passaporte futuramente, quando surgir uma oportunidade de viagem ou coisas nesse sentido. Não é uma questão obrigatória. Recebi a carta, tenho que fazer o passaporte. Não. O que é a sua obrigação é manter a sua pasta, né, que chama-se AIRE, no consulado, obviamente, atualizada. Então, mudou de endereço, nasceu um filho, mudou algum tipo de registro civil, é preciso comunicar isso ao consulado. Na realidade, eu vou explicar em outro vídeo um pouco melhor sobre isso. Mas a partir do momento que você recebe essa carta do consulado, você pode agendar o passaporte ou esperar para agendar, e se porventura tiver algum tipo de alteração cadastral, esse que é o seu dever com o consulado a partir do momento que você recebe essa carta, né? Então que você teve a dupla cidadania. Outra dúvida muito legal que me perguntam é: Luciana, a partir do momento que eu vou ter minha cidadania reconhecida pelo consulado, eu perco a minha cidadania brasileira, eu tenho que escolher entre uma e outra? Não, em nenhum momento isso acontece, tá? O que a gente tem é o reconhecimento da nossa cidadania, né? Nós temos o sangue italiano e aí por isso que nós temos a dupla cidadania. Em nenhum momento a gente vai ter que escolher entre uma ou outra, tá? E aí outra situação que é muito importante é entender que o consulado ele não entra em contato com seus requerentes de nenhuma outra forma a não ser pelo site ou pelo Facebook, tá? Então é muito importante que os requerentes fiquem antenados no site do consulado ou nas redes sociais, porque uma vez que ele convoca e a pessoa não demonstra interesse em apresentar sua documentação, perde-se a vez e aí a pessoa tem que se apresentar novamente, ou seja, fazer a inscrição e esperar 10 a 15 anos novamente, ou então fazer o processo via presencial Itália, ou então o processo via judicial. Por isso que é extremamente importante
ficar sempre muito ligado, né? Obviamente que 12 anos ali é uma vida que se passa, né? E que às vezes muitas pessoas nem lembram que fizeram a inscrição ou alguma coisa nesse sentido. Então, o que a gente sempre pede se você porventura, né, fez a sua inscrição ou então conhece alguém que tenha feito a inscrição, peça para entrar em contato com a gente marca sempre todos os nomes. E aí, a cada lançamento de novas agendas do consulado, nós entramos em contato para que a pessoa não perca essa oportunidade, porque, como eu disse lá no comecinho, né, para quem fez a inscrição via consulado, é um processo que ele tem um menor investimento, por mais que demore-se muito tempo, mas quando a pessoa já esperou tantos anos, o ideal é que não perca, né, porque daí vai conseguir aí ter a sua cidadania reconhecida e não perder essa grande oportunidade, porque ter a cidadania é uma grande oportunidade para a vida, seja para a vida profissional, para a vida de um filho, por exemplo, que no futuro queira estudar fora do Brasil, né? Eu vou também em outros vídeos gravar sobre isso, a importância de ter a cidadania quando você tem essa possibilidade. Então, para acabar o vídeo, eu quero deixar sempre o meu canal aqui aberto, seja pelo telefone, seja pelo Instagram, ou por qualquer outro meio que vocês queiram entrar em contato comigo. Eu vou ter o maior prazer de tirar todas as dúvidas de vocês e de poder ajudar nessa conquista para poder obter a sua cidadania, o teu reconhecimento. Aqui você pode ficar tranquilo que a gente prepara toda a documentação, a gente sempre fica muito atento a tudo que envolve o consulado para que tenhamos aí muito sucesso e é isso. Então, sempre peço, se vocês gostaram, se quiserem curtir o vídeo, quiserem indicar para qualquer pessoa, e se você conhece alguém que tenha se inscrito ou você mesmo que tenha se inscrito no consulado, não deixe de entrar em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer de fazer o processo para vocês. Um grande abraço e até mais!